Fala, aprovado! Seja bem-vindo aqui ao canal do professor Renato Barroso. Estou aqui sempre aí gravando vídeo aulas para te ajudar na sua caminhada para o seu concurso público. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá aquela força, dá aquele like, compartilha esse vídeo, que hoje o tema é diferente. A gente está acostumado aqui a falar de penal, administrativo, processo penal. Estou postando vídeos de matemática dos colegas, dos amigos que ministram aula, mandam um vídeo para mim, eu divulgo aqui, língua portuguesa, mas hoje a gente vai falar aqui, vai conversar um pouquinho sobre o direito e a filosofia, né, do direito, falando de um jus-filósofo do século XVIII, século XIX, né, que influenciou muito o direito, né, chamado direito utilitarista, princípio utilitarista, que é o Jeremy Bentham. Então eu montei aqui o material e certamente, né, essa videoaula vai te ajudar a entender melhor, tá, aí o direito penal, por exemplo, no que tange a aplicação da pena. Vai te ajudar a entender melhor, por exemplo, o direito administrativo, no que tange a defesa ali do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então eu montei aqui o material, né, aqui no slide. Esse material já vou deixar o link aqui embaixo para você acessar. E se quiser entrar no grupo do Barroso, lá tem mais ou menos 800 aprovados lá, né, que eu já profetizo, né, para a vida dos alunos que eles são aprovados, que eles vão conseguir aí, né, o aluno toma posse dessa palavra e consegue, com muita dedicação, disciplina, alcançar o objetivo dele. Então vamos ao que interessa, tá? Me perguntava o Barroso, eu fiz a prova do Enem, caiu no Enem, e sobretudo caiu na prova da OAB, Fundação Getúlio Vargas, perguntando sobre o utilitarismo de Jeremy Bentham. Eu vim aqui gravar esse vídeo para ajudá-los nessa caminhada. Então, montei aqui uma breve introdução sobre Jeremy Bentham, deixei aqui na minha mesa o livro do professor Michel Foucault, Vigiar e Punir, que vai tecer na página 162, falar um pouquinho sobre o panóptico de Bentham, para entender um pouquinho o sistema penitenciário, mas vamos por partes, tá? E no final desse vídeo, certamente você vai prosperar, você vai crescer no direito, eu tenho certeza disso. Então eu fiz aqui uma introdução acerca do utilitarismo. Diz aqui, o utilitarismo é uma doutrina que se originou na Inglaterra, tendo como principais autores Jeremy Bentham, 1748 a 1832, e John Stuart Mill, de 1806 a 1873. Essa doutrina é muito atual e seus argumentos são utilizados frequentemente nos processos decisórios, seja no âmbito particular, militar ou político, justamente por se, né, enfocar mais nas consequências. Então, Jeremy Bentham vai defender o quê? O direito consequencialista, né? Ou seja, ele vai, para ser bem pragmático aqui, gera prazer, gera dor. De um lado a dor, temos que fugir da dor, do desprazer, e temos que buscar o prazer, a busca da felicidade. É o que defendia Jeremy Bentham, que não era qualquer pessoa. O camarada era economista, jurista, filósofo, entrou na faculdade muito novo, fazia parte da política da época e tinha essa concepção que vai influenciar, né? Vai influenciar os políticos na tomada de decisões, tá? Então nessa introdução aqui, trata-se de uma teoria ética consequencialista, na qual se definem anteriormente os bens a serem atingidos ou protegidos, e o direito seria o meio de consegui-los. Uma curiosidade, essa doutrina também inspirou, quiçá, programas contemporâneos de entretenimento nas linhas dos reality shows, por exemplo, Big Brother Brasil. Né? O Big Brother Brasil nada mais é do que um programa onde as pessoas ficam confinadas e tem câmera para tudo quanto é lado. É basicamente o que Bentham defendia lá atrás, no século XVIII, século XIX, a respeito ali do panoptismo, né, panóptico, que era a prisão ali, né, onde
o preso tinha ali a consciência que ele estaria sendo a todo momento vigiado, né? Ele era feita de forma de circunferência e o preso não saberia se teria um guarda ali naquela hora ou não. Então, para o preso, ele estaria sendo vigiado, então ele teria mais cuidado com os seus comportamentos. Uma tentativa de fuga, por exemplo. Então, Bentham vem nessa linha de pensamento. E, ou seja, o cara morreu, está embalsamado lá em Londres, melhor, lá na Inglaterra, Londres, né? Na universidade, e toda vez que os alunos vão estudar, falar sobre Bentham está lá embalsamado, né? E ele se reúne com Bentham, e Bentham participa da reunião dos debates, e aí não passava pela cabeça dele hoje, por exemplo, um circuito de câmeras, que é aí um princípio utilitarista, onde você consegue ali, por meio de uma câmera, estar em mais de um lugar, talvez aí, né, na maioria das vezes, na palma das mãos com o telefone, eu consigo ver diversas câmeras. Isso já vem lá do utilitarismo de Bentham, tá? Qualquer semelhança, coloquei aqui com Panopte, com o de Bentham, poderá não ser mera semelhança. Tornou-se uma pessoa influente, seu grupo ajudou a fundar a Universidade de Londres, morreu aos 84 anos em 1832, século XIX. Seu cadáver foi embalsamado e disposto na Universidade de Londres. Toda vez que o colegiado se agrega, o cadáver de Bentham participa daquela reunião. Então, uma introdução para você aí ver, né, ter uma noção quem é Jeremy Bentham e por que ele vem caindo nas provas. E aqui alguns tópicos importantes: princípio da utilidade. O ser humano busca o prazer e foge da dor. E este seria o embasamento para uma filosofia jurídica crítica e também como modelo para o legislador hábil controlar e dirigir o comportamento social. Então eu vou olhar para o legislador que vai fazer as leis, responsável por ditar as normas, e ele vai ter que avaliar: será que essa lei vai gerar prazer para a sociedade ou vai gerar dor para a sociedade? Então, um recado aí para o legislador, que vai confeccionar a lei e vai ter um juiz que vai aplicar essa lei. Muitas das vezes, a gente quer imputar ao magistrado certos comportamentos, mas o comportamento do juiz é cumprir a lei. Então, a gente, às vezes, tem que exigir de quem? Do parlamento, na hora, no momento de confeccionar a lei, e lá verificar se está trazendo ou não prazer para a maioria das pessoas. Essa é a ideia de Bentham. Seguindo aqui, nesse sentido, ele defendeu a ideia de que o princípio que rege tanto as ações individuais quanto as sociais é a busca da felicidade para o maior número de pessoas. Esse princípio da utilidade daria consistência a uma ética capaz de produzir o melhor dos indivíduos e a melhor das coletividades. Portanto, a busca do prazer pela fuga da dor é o princípio motivador da ação humana, tanto individual quanto a coletiva. Isso vai gerar um problema. Quer dizer que eu só vou olhar para a maioria? Quer dizer que eu vou olhar só para a coletividade? Onde é que fica o direito das minorias? Onde é que ficam as liberdades individuais, os direitos individuais? É aí que entra o pupilo de Bentham, John Stuart Mill, que eu coloquei um trecho aqui para a gente dar uma olhada. Cadê? John Stuart Mill. John Stuart Mill, 1806 a 1873, foi um filósofo e economista britânico, discípulo de Bentham. Suas obras mais importantes foram o Utilitarismo e Sobre a Liberdade. Mill falou assim, a respeito do princípio da liberdade, segundo o qual o indivíduo não deve prestar contas à sociedade, desde que suas ações não interessem a ninguém, ou seja, desde que não venham a causar prejuízos. Sua preocupação era proteger os indivíduos de ações tiranas dos governos. É por isso que o pensamento de Stuart Mill defende os direitos e as garantias individuais. Sendo o Estado guardião das liberdades individuais, suas ações devem estar em consonância com a vontade geral. A grande questão para o Stuart Mill é que a representação popular pode se tornar uma imposição da opinião majoritária, assim como acontece nas religiões.
Então nós temos hoje o direito das minorias. E temos visto muito o Supremo Tribunal Federal pontuando aí na prática. Por exemplo, falar que se houver segregação social, ou até mesmo hoje injúria, xingamentos a pessoas, né, trans e aos homoafetivos, é crime de racismo. Direito das minorias. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa busca do prazer, olhar só para a coletividade e não olhar para as minorias. E nós sabemos que a Constituição Federal de 88 abre ali, né, o texto falando dos direitos individuais e coletivos, individuais. Ela não fala de direitos coletivos e individuais, ela fala de direitos individuais. Então isso acaba aí, né, mostrando para a gente que há uma preocupação sim com o direito das pessoas, ainda que com grupos de minorias. Então, segundo ele, Stuart Mill, a interferência do governo na liberdade dos indivíduos somente se justifica quando for estritamente necessário prevenir danos a terceiros. Tá? E aí ele joga um lema aqui, né, importante, interessante, aí, Jeremy Bentham, que é o dilema do bonde, na qual você sabe que está vindo um bonde e você tem ali a possibilidade, tem 5 pessoas na ferrovia ali amarradas. E você tem o poder de puxar a alavanca desse bonde e desviá-lo para uma esquerda, onde tem uma única pessoa, né? E aí, eu vou puxar a alavanca, jogar o bonde para a esquerda e matar apenas uma pessoa? Ou eu vou deixar transcorrer normalmente o bonde, que é o seu caminho normal, e matar as 5 pessoas? Jeremy Bentham vai fazer o cálculo, né? Ele faz o cálculo para verificar a busca do prazer, que tem que fugir da dor, prazer e desprazer. Para o consequencialismo de Bentham, tem que puxar a alavanca e sacrificar uma única pessoa. Isso seria aí, né, o direito utilitarista. E como é que ele faz para calcular isso? Eu vou até ler aqui para você o exemplo do dilema do bonde, ó. Vejamos um exemplo do pensamento utilitarista. Imagine um bonde desgovernado que está indo em direção a 5 pessoas no trilho, presas no trilho. Se você pudesse mudar a direção do bonde para uma rota onde o bonde mataria apenas uma pessoa, que decisão você tomaria? Deixem aí nos comentários, eu quero ouvir vocês. Quem aí que está me assistindo, caro aluno, se você puxaria a alavanca, mataria uma pessoa, ou se você deixaria transcorrer normalmente o trem e mataria 5 pessoas. Né? Você vai trabalhar com a moral, com a ética. Né? Então, deixa, eu quero ouvir você, ler seus comentários, eu vou responder todos os comentários. A questão que reside dificuldade para muitos é que deixar o bonde percorrer seu curso normal e matar as 5 pessoas implica não tomar parte no acontecido. Ou seja, implica deixar o curso natural das coisas acontecer. Acionar a alavanca que faz o bonde mudar de direção, entretanto, seria tornar-se responsável pela morte daquele o indivíduo. De acordo com o utilitarismo, a decisão a se tomar é certamente a de mudar a rota do bonde, já que neste caso morreriam menos pessoas. Então, o direito utilitarista vem nessa linha de pensamento. Vamos sacrificar uma pessoa. Vou te dar outro exemplo, estou ministrando aulas. Há 50 alunos na sala, todo mundo prestando atenção, anotando tudo, participando da aula. E tem um aluno tirando o foco da aula. Por exemplo, no telefone ouvindo música, atrapalhando a aula. Direito utilitarista de Bentham. O que é melhor? Tirar esse aluno da sala ou deixar o aluno na sala atrapalhando 50, 60 alunos? O cálculo é simples. Para Bentham, tira o aluno da sala. Porque eu vou buscar o maior prazer. Qual é o maior prazer? Prazer de mais pessoas de ouvirem e assistirem aquela aula em detrimento de uma pessoa que não quer assistir a aula, está ali desviando a atenção dos demais alunos. E como é que ele faz para calcular isso, professor? Ele usa 7 critérios para poder calcular medir a soma
do prazer. Eu botei aqui no arquivo e eu vou mostrar para vocês, eu vou ler aí, né, o método para medir uma soma cheia aqui de prazer ou de dor. Tem que verificar, ó, são 7 métodos, ó, intensidade, duração, certeza ou incerteza, proximidade no tempo ou longevidade, fecundidade, pureza e extensão. Então são 7 fatores que vão conduzir o legislador, os governantes, os políticos, no momento em que vão confeccionar a norma, se vão atingir ou não, né, aí ao interesse público, por exemplo. Tá? E aí o Jeremy Bentham, ele vai falar do direito utilitarista e vai falar de 2 princípios contrários ao utilitarista, tá? Que é o princípio do ascetismo e o princípio da simpatia e antipatia. E aqui eu coloquei no material que eu vou disponibilizar no grupo, tá, de vocês, em que consiste, né, esses princípios. Ó, princípios contrários ao da utilidade. Ascetismo. A palavra grega ascetes se refere à pessoa que se exercita física ou mentalmente para algum fim. Portanto, o ascetismo é a doutrina que propõe exercitar o espírito humano para fortalecê-lo. Então, esse princípio é contrário ao utilitarismo. Por quê? Porque o utilitarismo ele busca o prazer, ou maior prazer. O asceticismo não. O asceticismo ele busca um sacrifício, por exemplo, próprio. Monge, a pessoa é monge, né? Está ali sacrificando, se automutilando, buscando a espiritualidade. O outro fica em jejum por 10 dias para fazer uma oração, para buscar a divindade. Então esse princípio do ascetismo é contrário aí ao princípio do utilitarismo de Bentham. Tá, na linguagem cotidiana, o ascetismo está associado à austeridade. Neste sentido, o asceta é uma pessoa que renuncia aos bens materiais, pois seu propósito vital está orientado na espiritualidade. O ascetismo pode ser entendido do ponto de vista filosófico ou então através da visão religiosa. Né? Diz as Escrituras, a Bíblia, que Jesus ficou 40 dias jejuando no deserto, né? Para buscar uma proximidade maior ali com, né, Deus. Né? Jejum, tanto que ele foi tentado, diz lá no livro de Mateus, por Satanás por algumas vezes. Tem um momento das Escrituras que Satanás fala para Jesus, né, transformar a pedra em pão, porque sabia que ele estava com fome. E Jesus fala o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que provém da boca de Deus. Então, isso seria o ascetismo nessa concepção aqui. É um princípio contrário ao utilitarismo, que é a busca do prazer, a fuga da dor. E o princípio da simpatia e antipatia tende ao máximo a pecar por severidade excessiva. Tende ele a aplicar o castigo em muitos casos em que é injusto fazê-lo, e em casos em que se justifica uma punição, a aplicar a severidade maior do que a merecida. Rigor na aplicação da pena. Um regime disciplinar diferenciado, uma pena perpétua, uma pena de morte. Então são princípios contrários aí ao utilitarismo de Jeremy Bentham. Isso tem caído em prova de concurso, senhores. E aí me fala se você já estudou isso, algum professor de curso preparatório para concurso público já ministrou aula para você de Jeremy Bentham. Barroso está aqui, tendo que estudar isso, porque eu vi na prova, né, da OAB feita pela Fundação Getúlio Vargas. E certamente isso vai abrir seus horizontes para outras matérias que você está estudando. As 4 sanções ou fontes da dor e do prazer. Fonte física, política, moral e religiosa. Então, quais são as fontes do prazer? Está aqui, ó, física, política, moral e religiosa. Ele dá alguns exemplos da física, calamidade, política, punição, moral, recusa de uma ajuda amigável, fonte religiosa, o pecado. Método para medir uma soma de prazer ou de dor. Em cada ação que examinamos, com vistas à punição, há 4 elementos a serem levados em consideração. Se aqui é ação humana, vou aqui
voltar ao slide. Métodos para medir uma soma, né? Retificando. De prazer ou dito, eu já falei aqui, intensidade, duração, certeza ou incerteza, proximidade no tempo ou longevidade, fecundidade, pureza e extensão. Aí aqui sim, as ações humanas em geral. Em cada ação que examinarmos, com vistas à punição, há 4 elementos a serem levados em consideração. O próprio ato que é praticado, as circunstâncias nas quais o ato é praticado, a intenção que pode ter acompanhado o ato, a consciência, inconsciência ou falsa consciência que pode ter acompanhado o ato. Então isso também eu coloco aí, essas ações humanas em geral, para aí resumir o livro de Bentham nesse aspecto, direito utilitarismo. Casos em que não cabe punir, vai defender. Ele tem uma vinculação muito grande com o direito penal. Por isso que ele é citado por Michel Foucault no livro Vigiar e Punir. Ele tem uma afeição muito forte para o direito penal, a questão da penitenciária, da aplicação de sanções. Aí ele fala, não se deve infligir punição nos casos em que a seguir enumerados, quando não houver motivo, punir por nada, quando a punição só pode ser ineficaz, eu vou aplicar uma sanção e não vai gerar efeito nenhum, né? Por exemplo, pensa comigo, aquela hipótese do homicídio culposo, na qual o artigo 121 do Código Penal previu perdão judicial, né? Pô, o cara já... Exemplo, um acidente matou o próprio filho. Então, punir esse indivíduo não vai gerar efeito nenhum. Perdão judicial, é isso que Bentham já falava lá atrás. E o nosso Código Penal é de 1940. Tudo bem? Artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal. Quando a punição for inútil ou excessivamente dispendiosa, quando a punição for supérflua, né? Supérflua. Camarada é milionário. E aí pensa, vamos aplicar ali, ele comete um crime de trânsito, vamos aplicar uma multa de R$1.000. O que é R$1.000 para quem é milionário? É um nada. Então, não vai gerar rigor nenhum, supérflua, né? Superficial, é nesse sentido que Bentham trabalha. A proporcionalidade entre as punições e os crimes. 6 normas. Primeira norma, evitar-se o crime. Segunda norma, preço pago antecipadamente. Terceira norma, o legislador deve induzir a pessoa a escolher dentre 2 crimes o menor prejudicial. Pensa numa hipótese de estado de necessidade, numa legítima defesa, em que eu vou buscar sacrificar o bem, né, menor para beneficiar o bem maior. Então é nesse aspecto, né? Quarta norma, não causar mais prejuízo do que o necessário. Princípio da razoabilidade, no aspecto da adequação, necessidade, proporcionalidade no sentido estrito. Quinta norma, qualquer que seja o crime que se tenciona coibir-o de maneira menos dispendiosa possível. As 5 normas de Bentham estão direcionadas ao legislador, que ao criar a norma ele tem que pensar, o que eu quero com essa norma? Prevenir, evitar a prática de crimes. Então, por exemplo, quando você trabalha com crimes hediondos, o que é o crime hediondo? O crime hediondo é chamado de direito penal de emergência, que quer o legislador reduzir a prática daqueles crimes. Exemplo recente, furto mediante emprego de artefato explosivo. O que o Estado quer com isso? Evitar arrombamento de caixa eletrônico. Conseguiu? Conseguiu. Por quê? Tornou o crime hediondo, direito penal de emergência. E estão morrendo muitos policiais, né? Aí estão matando muitos policiais. Bota na lei dos crimes hediondos. O que? Matar policial em razão da função é crime hediondo. E você despenca com índices de morte contra policiais. Isso aconteceu com o feminicídio, dentre outros. Ok, turma? Estão acompanhando? Interessantíssimo esse trecho aqui da obra de Jeremy Bentham, né? Adorei, né, esse texto. E a 6ª norma é para o magistrado, ó. Uma punição igual quanto ao nome nem sempre produzirá realmente o mesmo grau de dor em 2 pessoas diferentes. Então o juiz, na hora de aplicar a pena, ele vai ter que dosar, ó, uma punição igual quanto ao nome nem sempre produzirá realmente o mesmo grau. Então vou aplicar de novo a pena de multa. O rigor
pedagógico. Tem que ver. Não, apliquei aqui 10 mil para as duas pessoas. Olha só, um é rico, o outro não é rico. Então, essa dosagem o magistrado vai ter que fazer. E aí, a gente tem um Código Penal que ensina o juiz a dosar a pena. Pelo artigo 68 do Código Penal, dosimetria da pena. Né? Critério trifásico. Lembram? Circunstâncias judiciais, artigo 59. Né? As situações de atenuante e agravante, ali, né? Numa segunda fase. E a terceira fase é aquelas causas de diminuição e causas de aumento, minorantes, né? Majorantes. Ok? E aí o panóptico aqui é o termo utilizado para designar uma penitenciária ideal concebida pelo filósofo e jurista inglês Jeremy Bentham em 1785, que permite ao único vigilante observar todos os prisioneiros, sem que estes possam saber se estão ou não sendo observados. O medo e o receio de não saberem se estão a ser observados levam-os a adotar um comportamento desejado pelo vigilante. Né? Quem nunca fez uma prova numa escola? Eu já passei por isso. Você deve ter passado também. Eu estou na escola, nível fundamental, 5ª série. Prova de língua portuguesa. Onde é que está o professor? Está lá atrás. Ih, ferrou, caramba, eu ia fazer uma cola aqui. Meu Deus do céu, mas o professor está lá atrás de olho em mim. Eu não vou olhar para trás para saber onde ele está, porque eu vou ficar preocupado, eu vou dar indícios que eu estou ali com uma prova ilícita, que é a cola. Né? Então isso gera um temor reverencial para quem está sendo vigiado. Brilhante a ideia de Bentham, só que o projeto dele não foi à frente. Né? Uma forma aí, eu coloco aqui, né, o rascunho do panóptico, aí tem na internet, se você botar aí panóptico de Bentham, você vai ver a imagem, né, circunferência, e hoje você tem a câmera para isso. Então ele idealizou isso lá atrás, só que ele não passou pela mente dele, que hoje nós teríamos câmera 4K, pega áudio, pode fazer circunferência, né? Interessante isso. Tudo bem aí, pessoal? Muito obrigado aí, tá? Por acompanhar esse vídeo comigo. Eu fico muito feliz, tá? Eu vou passar a gravar mais vídeos aqui de filósofos, de pensadores, né? Vou ler aqui, passar a ler mais esses livros de filosofia, porque isso vai começar a despencar em concurso público e Barroso aqui não vai deixar você cair nessas pegadinhas de prova, sempre com vídeos bem diretos, dinâmicos, né? Bem amador aqui. Estou no CT do Barroso e certamente, né, sempre preocupado com a sua prova. Tá? Então, linhas gerais é isso, tem mais algumas informações aqui, mas no geral é isso que eu tenho para falar para vocês de Jeremy Bentham, o seu direito utilitarista, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, tá? Escreva aí nos comentários. Barroso, eu gostaria que você falasse, né, do autor tal, gostaria que você gravasse, Barroso, eu comecei a gravar uma série de licitações, a 14133, né, já gravei a aula 0, vou gravar a aula 01, falar dos princípios da licitação, então o canal aqui é para isso. Né? Não tenho pretensão de, vou explodir o canal, não tenho essa pretensão porque, infelizmente, nós estamos num país, Brasil, que há muitos anos abandonou a educação. Então, hoje são pouquíssimas pessoas que querem estudar, né? Fazer um concurso público, fazer uma faculdade. A gente está num país com um percentual, né, horripilante de pessoas que têm nível superior, pessoas que não querem estudar, e você que está me assistindo está no caminho certo, está estudando, está se qualificando, e eu tenho certeza que em breve você vai tomar posse no seu concurso. Tá? Muito obrigado aí, tá, pela atenção de vocês. Grosso modo falando aqui, resumindo Bentham, tá? Nesse vídeo aqui, nessa aula, tá? Bentham é a busca da felicidade. É a busca, inclusive foi objeto de PEC, tá? Em 2010. O senador Cristóvão Buarque apresentou uma PEC 19 de 2010 para inserir no artigo 6º o direito à felicidade. Só que foi arquivado em razão do regimento interno da casa. Quando acaba a legislatura, aquela PEC não foi votada, arquiva-se a PEC e não conseguiu inserir no artigo 6º da nossa Constituição o direito à felicidade, que seria mais um direito social. Tá bom? Um beijo para vocês, um grande abraço, muito obrigado aí
por me aturar e é sempre um prazer enorme falar com vocês, tá bom? Dá aquele like, se inscreve no canal e até a próxima aí, pessoal. Tamo junto, um abraço. Deus abençoe vocês, valeu!